Olá a todos, meu nome é Rony Elias e na apresentação de hoje para a disciplina de Jogos Digitais eu vou tentar mostrar um olhar diferente pensando na engenharia de software e no game design de um dos maiores marcos da indústria moderna, o Marvel Spider-Man. Então, partindo para o tema principal, o jogo foi lançado em 2018 pela Insomniac Games e tem um gênero de ação e aventura em mundo aberto. O tema principal é a dualidade entre o herói e o ser humano. Então, o jogo comporta missões que envolvem tanto a vida pessoal do Peter Parker, quanto também o combate ao crime e todas as atividades de herói que pode ser feito, né? Resgate de reféns e etc. Agora, falando sobre um pouco da fundação mecânica e da identidade do jogo, né? O que dá destaque a ele, é bem destacado pelo fotorrealismo baseado na física, porém com alguma estética de cores e coloração mais parecida com os quadrinhos. Ele tem um mundo aberto, fazendo uma reprodução contínua da ilha de Manhattan no primeiro jogo, que é basicamente a cidade de Nova York, né? O tempo de gameplay pode levar de 15 a 20 horas na campanha principal, e é um jogo bem completo. Na estrutura dos objetos disponíveis tem o próprio protagonista, os inimigos, apetrechos, veículos, vítimas, itens colecionáveis. Também tem. Acho que você pode é, interagir com as pessoas do mapa. É bem completo esse jogo. E tem vários estágios fluidos, como a própria exploração livre, a furtividade, combate ativo. Também tem essa parte de interação com os habitantes da cidade. Então, as mecânicas principais do jogo envolvem uma locomoção baseada na física, com web swinging, que é o balançar de teias, a corrida pela parede, e o web zip também, que é uma cortada que o Homem-Aranha faz para poder virar a curva bem rápido. E sobre o combate, que apresenta o sistema de free flow, que foi muito importante, é um dos destaques, por exemplo, da franquia Arkham do Batman. E também tem o estado de foco, que possibilita combos terrestres e aéreos. Tem o sentido aranha, que serve para você esquivar dos golpes, fazer finalizações e cura. Agora, na parte de furtividade, nós conseguimos fazer abates em pontos de vantagem, abate com teia, que deve ser analisado com base no contexto da missão. Nós temos um arsenal com 8 apetrechos e poderes específicos para cada traje, e também tem uma economia da progressão, onde tem disponível 3 árvores de habilidade e 6 tipos de fichas, que é uma para crime, uma para o laboratório, uma para as mochilas que você acha no meio do mapa e também uma para visitar, que é feita quando você descobre pontos históricos da cidade. Então, onde que eu percebi o balanceamento nesse jogo, né? Como é uma locomoção baseada na física, tiveram que ter bastante game tuning na parte da gravidade. Então temos um ajuste gravitacional com a suavização da queda livre durante o balançar das teias. Também temos uma colisão inteligente, que a hitbox ela é flexível e quando você bate direto assim no prédio, ele já troca automaticamente para o estado de web de wall running. E também tem uma janela de reação bem ampliada para ajudar o usuário na utilização do sentido aranha no combate. Sobre a interface e experiência do usuário, eu vou citar rapidamente aqui alguns elementos da tela. Tem a vida, o foco e a contagem de combos do personagem, tudo bem simples. Uma tela de objetivos que ela é mostrada de vez em quando, não é sempre, só quando está acontecendo alguma missão. No canto superior direito tem a parte da interface com seus apetrechos, com a contagem de munição e etc. E no canto inferior direito tem um minimapa, que é essencial para esses jogos de mundo aberto. E sobre a parte de experiência, né, nós temos uma trilha sonora dinâmica, utilizando o WWise. Ele é reativo à velocidade, altitude, também depende da cena que você está passando no jogo. E sobre o feedback visual integrado, ele mostra que o sentido aranha, ao invés de ser mais um item na HUD, ele é acoplado ao personagem. Então, toda vez que você está olhando seu personagem, ele está para tomar um golpe, você tem esse feedback. Também tem um estado de fluxo, onde a engine do jogo ela paralisa durante uns segundos para você escolher na roda de gadgets e apetrechos qual o aparelho que você quer utilizar. E tudo isso
torna a imersão bem contínua e o mundo aberto ele é construído dessa forma justamente para evitar o carregamento durante a exploração do mapa. Agora sobre a arquitetura de software e as tecnologias implementadas. A Insomniac criou um motor proprietário desenvolvido em C++ para ter esse controle de memória bem fino. Tem também esse data streaming dinâmico, essas estratégias de entrada e saída para contornar gargalos de leitura do disco rígido, até porque ele foi criado para originalmente para o PlayStation 4, que era uma plataforma, um console que ainda usava o HD, um disco rígido. E também tem a geração processual, utilizando uma engine chamada Houdini para instanciar os blocos de geometria e arquitetura da cidade. E também temos alguns middlewares especializados. Como eu falei anteriormente, tem o WISE para o som e o Havok para a simulação física dos objetos. Agora, algumas curiosidades sobre a indústria, o mercado e o modelo de negócios desse jogo. O escopo de desenvolvimento incluía uma equipe multidisciplinar, desde designers, roteiristas, animadores, programadores e etc. Tudo num ciclo de 3 a 5 anos, mais ou menos. E o orçamento e a receita ficou estimado, o custo ficou estimado em 100 milhões de dólares e a receita de 734 milhões até agora, né? Mas esse dado é de 2023. E sobre o modelo de negócios, ele é um premium single player, ele tem uma estratégia de ser um system seller, tanto que quando ele foi vendido, ele é originalmente da PlayStation, ele já vinha direto com algumas unidades do console, e o impacto corporativo foi tão grande que o estúdio foi comprado pela Sony em 2019, logo após o lançamento do jogo. E foi um impacto tão grande e foi de grande importância que houve expansão da franquia, né? Teve um lançamento do Miles Morales em 2020 e o Spider-Man 2 em 2023. Então era tudo isso que eu tinha para falar desse jogo. É um dos jogos que eu mais gosto, já joguei bastante. E agradeço a todos a atenção de todos. E é isso, pessoal. Tchau.